Boa tarde, Fadu. Muito prazer, eu sou o João Pedro. Hoje eu venho apresentar a você a resposta do nosso exercício 1. Então, aqui a gente vai estar usando o Codesys e o Factory.io para resolução do exercício, mostrar como ele funciona, por alguns problemas que nós iremos lhe apresentar mais à frente. Então, aqui nós temos o desenvolvimento da primeira planta no Codesys. Fizemos toda a lógica usando Ladder. Então, temos aqui todo o nosso projeto funcionando. Temos aqui também a simulação já feita e a conexão do PLC, do Codesys, também com o Factory.io. Agora eu vou mostrar como a cena está se comportando no Factory.io. Então aqui temos a simulação da cena, já está aqui pausado. Eu vou voltar e vou começar novamente. Então dei o play, a primeira caixa já apareceu. Vou vir aqui e vou apertar o Start. Então, a partir do Start, a gente tem as caixas andando, e dado o tamanho da caixa, a esteira vai dizer para qual lado ela vai. Então, as caixas mais altas vêm para a direita, como era de se esperar. Então, aqui as caixas vindo para a direita, e a caixa menor ela vai para a esquerda, como deve ser. Então, aqui a gente vê a cena funcionando da maneira esperado. Vou dar um pause aqui. Então aqui a cena pausou, e se eu voltar, ela continua da onde parou. Então é isso, o nosso primeiro exercício, e agora vamos para o segundo exercício. Seguimento então a nossa apresentação, agora falaremos do segundo exercício, onde é necessário fazer o controle de um braço robótico que irá empilhar caixas em cima dos pallets. Então aqui nós temos o nosso código. A gente utilizou da linguagem ST, para o desenvolvimento desse caso. Então temos aqui todo o código, já está conectado no Factory.io usando o PLC do Codesys. Então a partir da conexão, podemos vir aqui no Factory.io, temos aqui a nossa cena já preparada, já posta, e iremos fazer agora a simulação. Então temos aqui o nosso braço mecânico. O que vai acontecer é que o pallet vai vir, o braço vai pegar as caixas e vai empilhando-as para fazer com que elas passem aqui para o final da esteira. Então vou rodar a cena aqui. E temos o funcionamento da nossa cena. Então o pallet ele vai parar, o braço vai colocar as caixas. Então aqui colocou a primeira caixa, vai vir, coloca a segunda e coloca por fim a terceira. A primeira caixa a gente teve problema em fazer com que ela ficasse empilhada, mas os demais estão funcionando corretamente. Na nossa lógica a gente teve um problema de entender como é que a gente faria desde a primeira caixa, mas a partir da segunda, do segundo pallet, ele já faz corretamente o empilhamento das caixas. E aí a cena funciona, tirando o primeiro pallet aqui, como deveria ser, fazendo o empilhamento certinho das caixas. Então é isso, Fadu. Muito obrigado pela atenção. E agora eu passo a palavra para o Augusto dar seguimento à nossa apresentação. Boa tarde, Fadu. Tudo bem? Aqui é o Augusto. Eu vou estar demonstrando aqui um pouquinho por que que a gente não conseguiu fazer a comunicação do ESP32 com o Factory.io, na verdade. Isso daí, inclusive, é uma dúvida nossa, que infelizmente a gente não conseguiu sanar com você até a entrega do projeto. E assim, a gente tentou diversas configurações, conversamos com colegas nossos para poder nos ajudar, colegas nossos que conseguiram fazer, e eles também não conseguiram nos ajudar a fazer essa comunicação. Então, basicamente é o seguinte, um teste simples que a gente tentou fazer foi, basicamente foi esse. Eu estou gravando com o celular aqui para ficar visível aqui o ESP, inclusive que a programação está indo para ele, mas a comunicação do Modbus não está funcionando. E é o seguinte, basicamente o que a gente colocou
foi um programinha aqui que ele vai fazer ficar piscando um LED em específico. No caso eu coloquei o da porta 4 para poder demonstrar e também para demonstrar que também está fazendo alteração, né? Se eu colocar aqui na porta 0, é para ele piscar o LED amarelinho ali também. Então, por que o LED 0, né? Porque aqui no Factory.io a gente configurou aqui um probleminha simples, esse probleminha aqui do From A to B, né? E aqui nos drivers a gente configurou como Modbus TCP/IP Server. E aqui nas configurações eu configurei com IP bonitinho e tal, port e tal, mesma coisa. O I/O está configurado para poder descrever e ler coils digitais. E o write register como holding register, escala 100. Aqui a gente colocou um offset da entrada, né? Isso daí também foi uma recomendação de um amigo nosso, né? Que ele conseguiu fazer. E basicamente, se a comunicação estivesse funcionando, quando eu colocasse na porta 0, né? Na saída 0, esse coil aqui deveria ficar piscando, né? Junto com o LED aqui, né? Então, se a gente voltar aqui no OpenPLC, aqui eu alterei a localização para que fosse na porta na QX00, né? Aqui a board é a ESP32 DevKit V1, que é a do nosso ESP, que é inclusive o modelo que está escrito nele, bonitinho e tal. Aqui a configuração do Modbus está habilitado, TCP/IP é o mesmo, gateway é esse, as configurações aqui, minha rede, ok. Salvo as alterações, transferir e transferir para o PLC. Eu estou filmando principalmente com o celular para poder mostrar em conjunto, né, que a alteração está sendo realizada, né, de fato, né. Esperando aqui que ele termine. Uploading program. Já acendeu o LED amarelinho. Já está piscando e deu done aqui. O ESP já está aceitando ali. Já está piscando na entrada 0. Entrada 1, né, no caso, né? Entrada digital 1. E como pode ver aqui no coil, você pegar aqui com veio, tudo mais, associar, mesma coisa, dá um play aqui, nada acontece, feijoada, né? Então assim, a gente tentou tudo que estava no nosso alcance. Em alguns momentos a gente basicamente fez uma configuração simples, que era basicamente jogar um programinha do Arduino que fazia ele se conectar no Wi-Fi, e muitas das vezes a gente tentava pingar o ESP e ele não retornava. E assim, o que a gente entende como uma possibilidade do que pode ter acontecido é que a configuração do Modbus do OpenPLC não está sendo transferida para o ESP, só que isso é um pouco improvável, dado que a programação foi transferida corretamente, tudo, e não teve nenhum tipo de erro. E 2, que a gente comprou um ESP cagado aí que estava com o Wi-Fi, que está com o chip de Wi-Fi zoado, que é uma possibilidade que infelizmente existe, né? Então, fica essa situação aí e infelizmente a gente não conseguiu, tá? Está realizando a atividade na sua completude. A lógica, como os meninos já demonstraram, está funcionando de forma correta, né? A gente apresentou com o Code Sys e
é isso. Até mais.